Agora vamos falar do número de acidentes de trânsito que aumentou, gente, 14,5% em Alagoas. 14,5% nos 4 primeiros meses de 2026. Além do impacto, na vida das vítimas que ficam acidentadas e se recuperando por muitos meses, essa realidade reflete também no aumento dos gastos com a segurança e a saúde pública. Veja na reportagem de Daniele Soares. No Hospital Geral do Estado, a rotina das equipes médicas tem sido cada vez mais intensa. Somente nos primeiros 4 meses deste ano, mais de 2.000 pacientes deram entrada na unidade após acidentes de trânsito. Isso acontece muito nesse período em decorrência das chuvas, né? Então, toda vez que aumenta a quantidade de chuvas, as pistas se tornam mais escorregadias, as pessoas tendem a sair mais de casa com seus automóveis, o fluxo de automóvel tende a aumentar muito mais e, em decorrência disso, os acidentes também acontecem, esse aumento de frequência nessas condições. As colisões e os acidentes com motocicletas continuam liderando as estatísticas. Muitas vítimas precisam de cirurgias, longos períodos de internação e, em alguns casos, ficam com sequelas permanentes. O que a gente sabe é que, estatisticamente, para cada acidente que tem um óbito, existem em média 4 sequelados. Então, essas sequelas elas podem ser temporárias, como também podem ser permanentes. Segundo dados do HGE, o número de acidentes no trânsito aumentou 14,5% em Alagoas somente nesses primeiros 4 meses do ano. Foram mais de 2.000 ocorrências, envolvendo, na maioria, colisões e motociclistas. Além do impacto na vida dessas vítimas, esses casos também sobrecarregam o sistema público de saúde, já que também aumenta os custos com atendimentos e internações. Toda vez que você tem uma demanda, de pacientes vítimas de trauma, isso compromete toda a assistência do hospital, bem como também as condições normativas do hospital, né? Então você tem que ter uma maior demanda de leitos, você tem que ter um maior número de pessoas para dar assistência, você tem um consumo maior de insumos, então tudo isso termina prejudicando a assistência. Entre as vítimas de trânsito, de acordo com a Mauri, existe um perfil em comum. Os acidentes de trânsito, você tem um perfil característico de pacientes que estão na faixa etária em torno de 19 até 35 anos. São a idade, a faixa etária que mais comumente acontece esse tipo de acidentes. De acordo com esse especialista de trânsito, esse aumento tem uma causa que chama a atenção. A gente observa basicamente uma fuga para a questão da motocicleta, porque hoje a motocicleta virou porta de entrada do primeiro emprego. As pessoas que têm dificuldade, de buscar um emprego melhor, qualificado, seja na questão de experiência e tudo, e a moto e os aplicativos seria o primeiro emprego. E a questão do custo do combustível, que mais uma vez a população mais carente não consegue bancar o carro, não consegue bancar o combustível e foge para a moto. Então, em 1990, a gente tinha 4.000 motos. Atualmente, o número oficial é de 560 mil motos. Então, veja esse crescimento e isso reflete direto na questão do número de pessoas vitimadas. Além desse motivo, outros fatores, como falta de cuidados dos condutores, também influenciam nos dados. Imperícia e imprudência, Veja que foi modificado a questão da formação desse condutor, então é complexo isso. A gente tem no estado cerca de 150 mil motos a mais do que pessoas habilitadas, então tem um volume gigante, principalmente no interior do estado, de motos sendo guiadas por pessoas inabilitadas e até crianças, adolescentes. Isso é um ponto gravíssimo e termina o resultado do ano passado de 405 mortos em motocicleta, reflete muito essa questão do inabilitado. E vem ainda a questão da imprudência, Aqui na capital, a gente vê essa correria, essa agonia. O especialista também reforça o alerta sobre a campanha Maio Amarelo. A proposta é chamar a atenção da população para a importância de atitudes responsáveis nas vias. É fundamental você perceber que o teu bem maior é a vida. Então não vale a pena se arriscar, não vale a pena arriscar a vida do outro, acelerar demais, desrespeitar a legislação, porque no final é a sua vida que está em jogo, e aí pode impactar e ser determinante para o resto do teu futuro. Então, os números chamam a atenção mesmo, O aumento de 14% é muita coisa. Então, o governo tem que fazer mais campanhas de fiscalização, de educação no trânsito, estar mais presente nas ruas, nas rodovias, inclusive, para coibir algumas práticas que são muito perigosas e que geram risco para esses motociclistas, que ficam lá acidentados. Então, eu acho que com mais fiscalização também, além do trabalho de educação, a coisa tende a melhorar. Agora tem que fiscalizar cada vez mais, Inclusive pedir a habilitação dos desabilitados para que eles saibam que não podem
andar assim, sem fazer um curso, sem ter uma habilitação na mão. Isso é fundamental, gente. Isso salva a vida no trânsito, não só de quem está pilotando a moto, como quem está ao redor, né? Porque as outras pessoas também ficam inseguras quando tem alguém que não tem prudência transitando por aí. É verdade? Então a gente tem medo por nós e pelos outros, né? 7h20.